Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. De acordo com a nossa avaliação, trata-se de uma questão de fácil resolução. Na maioria dos casos, o candidato já consegue sacar o gabarito depois da primeira leitura. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários. Ou, se preferirem, podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. E quem estiver gostando desse vídeo, pode ir deixando o like. Também quem tiver qualquer dúvida relativa à matéria, pode nos escrever. Nessa aula, nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua para os concursandos em geral. Vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática, que estuda a função das palavras no contexto da frase. Mais precisamente, a questão é sobre concordância, que é a parte da sintaxe que estuda a forma como as palavras se ajustam umas às outras. Trata-se de uma questão que pode ter o gabarito sacado já depois da primeira leitura, a não ser que o candidato não tenha domínio sobre o assunto de sintaxe. E se for esse o teu caso, sugerimos assistir à playlist que nós estamos indicando na descrição da videoaula. Vamos entender. Segue o quadro. Prodezan Técnico em Informática 2025. Com base no trecho do texto, proibir cães por convenção do condomínio é aceitável, mas mutilar um animal não é. Qual das alternativas apresenta a forma correta de concordância verbal? A. A concordância verbal está incorreta, pois o verbo é deveria concordar com o sujeito mutilar um animal, que está no singular. B. A concordância verbal está incorreta, pois o verbo é deveria estar no plural, já que cães está no plural. C. A concordância verbal está correta, pois o verbo é concorda com o sujeito, que está no infinitivo impessoal. D. A concordância verbal está correta, pois o verbo é concorda com o sujeito convenção de condomínio, que está no singular. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: qual das alternativas apresenta a afirmação correta sobre a concordância verbal da frase em negrito? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Para começar, de acordo com a nossa avaliação, essa questão podia ter sido anulada, já que a pergunta foi mal formulada. Nenhuma das alternativas mostra uma forma correta ou incorreta de concordância verbal. Apenas avaliam a concordância verbal da frase destacada. Só que, no fim das contas, foi possível entender o que o enunciado estava pedindo, que era isso que nós colocamos ao lado do slide e aqui em cima. Provavelmente ninguém entrou com recurso
contra essa questão. E se tivesse entrado, provavelmente teria conseguido anular essa questão. Entendendo a pergunta do enunciado, quem dominar o assunto de sintaxe já consegue ter o gabarito sacado. Vamos avaliar a concordância verbal da frase destacada, através da transcrição que nós estamos apresentando na base da tela. Primeiro vamos avaliar a concordância verbal da primeira oração, que é uma oração coordenada assindética. Se nós estamos avaliando a concordância verbal, precisamos saber se a forma verbal é do verbo ser, que nós estamos colocando em vermelho, está concordando com seu sujeito. Sujeito esse que nós estamos colocando em verde. Sim, de fato está concordando. Um sujeito que está na terceira pessoa do singular, assim como a forma verbal. Agora vamos fazer o mesmo com a segunda oração, que é uma oração coordenada sindética adversativa. Mais uma vez, estamos colocando o sujeito em verde e o verbo em vermelho. Mais uma vez, a concordância verbal está correta. O sujeito do verbo está na terceira pessoa do singular, assim como a própria forma verbal, ou seja, a concordância verbal da frase como um todo está correta. E por aí nós já podemos eliminar as alternativas A e B. As outras duas alternativas avaliam qual é o sujeito da forma verbal do verbo ser. Forma verbal essa que tem dois sujeitos. Esses dois sujeitos são os verbos proibir e mutilar, que estão no infinitivo pessoal, como diz a alternativa C, e não convenção de condomínio, como diz a alternativa D. Assim sendo, a alternativa C é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, essa questão, curiosamente, poderia ter sido anulada. Provavelmente, se alguém tivesse entrado com recurso, teria conseguido. Mas não foi. Provavelmente houve quem acertasse essa questão simplesmente por entender o que estava sendo pedido, apesar de ser um enunciado mal formulado. E quem conseguiu sacar o gabarito quanto antes teve a vantagem de dispor de mais tempo para fazer o resto da prova. Tratava-se de uma prova com 40 questões, que continha questões muito mais difíceis de matemática, informática e conhecimentos específicos. O tempo para se fazer a prova inteira era de 3 horas. Nisso incluindo a marcação do cartão de respostas. Prova de matemática, todos nós sabemos que exige uma atenção redobrada. Do contrário, o candidato pode errar sem querer uma conta e, com isso, errar a questão. Por isso, o ideal é que o candidato tenha bastante tempo para resolver as questões de matemática, por exemplo. E para isso ele precisa sacar o gabarito de uma questão como essa que nós comentamos o quanto antes. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.